política. Já está comigo aqui Roberto Azevedo, o homem da política. Bem-vindo, boa segunda-feira. Passou bem de final de semana? Passei, e você? Graças a Deus, tudo ótimo. Tá ótimo, ele está de volta com força total. E com olhos novos. Ah, isso é bom. Senador Jorge Seife aparece em delação premiada de Mauro Cid. O senador seria o integrante da ala mais radical. Que papo é esse, Roberto? Bom dia. Pois é, Fernando, essa revelação foi feita pelo colunista Hélio Gaspari, da Folha de São Paulo, este fim de semana, e deu uma agitada no mundo conservador no Brasil. Vamos dar uma olhadinha nesse contexto. Quem é Mauro Cid? Mauro Cid é tenente-coronel do Exército, era ajudante de ordens do presidente, à época, Jair Bolsonaro. Ele é tenente-coronel do Exército. Ele já fez 10 depoimentos à Polícia Federal, 10, gente, sobre delação premiada daquele inquérito que investiga a possibilidade de um golpe de Estado, um suposto golpe de Estado que estaria sendo armado pelos integrantes do governo de Jair Bolsonaro, que não aceitavam a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva. Pois bem, em um dos depoimentos, este Mauro Cid diz que havia várias alas dentro do governo e das pessoas próximas a Jair Bolsonaro, uma delas considerada conservadora, mas mais moderada, onde aparece o filho do ex-presidente Flávio Bolsonaro, que preferia que o pai ficasse na oposição, líder da oposição, e fizesse pressão sobre o governo Lula sem essa história de golpe. Tinha uma outra ala, que não aparece ninguém dessa ala, que o Mauro Cid chamou de doideira. É uma ala que previa luta armada. Golpe com luta armada, com as Forças Armadas chegando à rua e impedindo a continuidade do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas sobre esta ala doideira, ele não falou absolutamente nada. E outra ala que ele considera a mais radical, que onde estariam incluídas Michele Bolsonaro, que falava sobre a possibilidade de Bolsonaro ficar no governo corriqueiramente com o ex-presidente, palavras do Mauro Cid, né? Sempre palavras dele, e onde estaria o senador por Santa Catarina, Jorge Seife, do PL. Diz que o senador estaria nessa ala e que seria um dos fomentadores do golpe. Evidentemente que o senador de Santa Catarina nega, diz que são falaciosas e mentirosas, não só falaciosas, como fantasiosas, estas denúncias de Mauro Cid. Por último, que pensa até em processar o tenente-coronel que serve como delator para o Ministério Público Federal, para a Polícia Federal, naquele inquérito do Supremo que investiga um suposto golpe de Estado que teria sido armado por integrantes do governo de Jair Bolsonaro. Um detalhe interessante, chama Jorge Seife e Michele Bolsonaro da ala mais radical, mas só que nenhum deles foi indiciado pela Polícia Federal. Nem Michele, nem Jorge Seife. Por isso que o senador por Santa Catarina ficou muito irritado e diz que vai processar. Ou seja, estamos falando do passado. Estas revelações dos depoimentos deles são anteriores à abertura dos inquéritos, como eu já disse, reveladas pelo jornalista Hélio Gaspari da Folha de São Paulo. Ou seja, esse assunto vai render e tal, mas também, às vezes, é uma cortina de fumaça, porque uma pessoa que não aparece nesta sequência de fotos aqui, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não dá nem para comemorar esse tipo de denúncia, porque agora ele aparece numa pesquisa da Quest sobre a popularidade, sobre o engajamento ao governo dele, com nota inferior a positivo, pela primeira vez no cenário. Quer dizer, as notas positivas não são melhores que as notas negativas. Portanto, é pano para manga, seu Fernando Machado. E o Brasil sem grandes nomes ainda, hein? A eleição, é muito longe, faltam 2 anos, meu Deus do céu. Estão começando, a esquerda está tentando ressuscitar, não sei se por desfibrilador ou por osmose, com o prefeito de Recife, João Campos. Mas tem idade? Tem. Até lá vai ter. Até lá vai ter. Até lá vai ter. Então, quer dizer, estão falando nele como alternativa da esquerda, mas sabe qual é o partido do Campos? Filho do ex-governador Eduardo Campos, que morreu num acidente durante a campanha presidencial?
PSB, Partido Socialista do Brasil, brasileiro, que é o mesmo partido do vice Geraldo Alckmin. Então, Mas para limpar a imagem, o PT abriria a cabeça de chapa? Tiraria o 13 da urna? olha, eu acho que para limpar a imagem e fazer outras coisas, porque a imagem da esquerda no Brasil, e eu digo isso assim, não é uma coisa boa para a democracia, porque a gente tem que ter o equilíbrio entre as forças, mas a imagem é muito ruim, o discurso está velho, desgastado, está ruim, pior ainda, então tem que achar uma alternativa viável, né? Nada de sonhos megalomaníacos. Tanto é que nas pesquisas o único que tem voto na esquerda é o Lula ainda. Até quando a gente não sabe. Não se cria ninguém do lado dele. É. 11h45. Muito obrigado, Roberto. Daqui a pouco a gente volta para falar de Jorginho Melo, governador. Jorginho e João Rodrigues. Olha, daqui a pouco, hein?